Queridos, o nosso tema fundamentado nestes textos é preservar os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós temos explorado ao longo dos nossos estudos uma definição de igreja. E o que é igreja? Igreja é um organismo vivo, onde os eleitos, os regenerados, os justificados e chamados por Deus congregam, aprendem e preservam os ensinamentos de Cristo, onde desenvolvem os seus dons para a edificação de todos, onde buscam a sua santificação, onde se preparam para dar razão da esperança que sustentam e para anunciar as boas novas àqueles que não a conhecem, e onde também aprende a viver na prática das boas obras preparadas por Cristo Jesus para que antemão andássemos nelas. Em estudos anteriores nós já analisamos a igreja como o lugar onde as pessoas se congregam. Já analisamos também a igreja como o lugar onde as pessoas aprendem. Hoje nós gostaríamos de analisar a igreja como um lugar onde os ensinamentos de Jesus Cristo são preservados. E esse texto, meus queridos, mostra-nos algumas razões pelas quais a igreja deve preservar os ensinamentos de Cristo. Primeira delas, é preciso, meus amados, preservar os ensinamentos de Jesus Cristo em face dos tempos difíceis dos últimos dias. Note que o apóstolo Paulo inicia esse texto indicando as dificuldades dos últimos dias e afirmando que estes últimos dias seriam dias difíceis. A expressão últimos dias aqui parece, à primeira vista, remeter tão somente aos dias que precederão de imediato a vinda de Jesus Cristo. Mas não é essa a intenção do apóstolo Paulo e nem este é o entendimento que nós devemos ter sobre este termo. A expressão últimos dias nas Escrituras descreve os dias que transcorrem desde a primeira vinda de Jesus Cristo até a segunda vinda de Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo e Timóteo estavam vivendo nos últimos dias. Eu e vocês estamos vivendo nos últimos dias. E nesses últimos dias, conforme nos diz o versículo 1, sobrevirão tempos difíceis. E esses tempos difíceis, meus amados, são permeados por homens que manifestam uma série de erros, uma série de corrupções, uma série de males. Note que há 17 pontos que são descritos aqui pelo apóstolo Paulo em relação a estes homens. Afirma ele que os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Paulo e Timóteo já presenciavam isso nos seus dias. E certamente eu e vocês presenciamos isto em nosso meio. Presenciamos isso em nossos relacionamentos, presenciamos isso em nosso tempo. E olhando para essa lista de males e corrupções, nós podemos afirmar, de fato, as pessoas no mundo são assim. Quão atual é a Bíblia? Descrevia a época de Paulo, descrevia a época de Timóteo e descreve com precisão como são os homens no mundo em nossos dias. No entanto, meus amados, nós vamos perceber evidências no texto que nos levam a afirmar que estas pessoas descritas pelo apóstolo Paulo, embora não fossem nascidas de novo, estavam na igreja, eram de dentro da igreja, faziam parte daqueles que se congregavam em nome do Senhor. Notem no texto, meus amados, que o versículo 5, 2 Timóteo 3,5 afirma: tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Ora, se essas pessoas tinham forma de piedade, essas pessoas eram crentes nominais. Essas pessoas estavam na igreja,
elas estavam em meio aos verdadeiros crentes. Ainda mais, 2 Timóteo 3,7 afirma que eles aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E Paulo então faz uma comparação com dois personagens, Janes e Jambres. Os irmãos já ouviram falar desses dois personagens? Sabe quem são? Conversando com o Caio, ele me disse que sabe quem são e de fato ele pesquisou sobre eles, mas antes da gente pesquisar fica difícil saber quem são esses dois personagens, porque eles não aparecem e não têm os seus nomes citados na Bíblia. Segundo a história dos judeus, Janes e Jambres eram os mágicos que até a terceira praga imitaram os sinais produzidos por Deus através de Moisés. Os irmãos se lembram das 10 pragas? Das 3 primeiras pragas houve imitação por parte dos mágicos de Faraó. Após a terceira praga, quando eles não conseguiram imitar, eles disseram: isto é o dedo de Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 19. Segundo a tradição judaica, estes mágicos ficaram tão impressionados com o dedo de Deus na história egípcia e na história dos israelitas que saíram com os israelitas quando ocorreu o êxodo. Acompanharam os israelitas durante parte da sua jornada. E ainda segundo a história judaica, foram estes mesmos que lá, quando da recepção das tábuas da lei, induziram o povo a erigir, a construir um bezerro de ouro e a dizer: sob este bezerro de ouro, são estes os deuses que te tiraram da terra do Egito. Foram estes que teriam induzido o povo a ser idólatra. Importante destacar que não há na Bíblia esta história, não há na Bíblia esta narrativa. Ela faz parte da história e da tradição judaica. E talvez os judeus, com essa história, estivessem querendo se isentar da responsabilidade pela sua idolatria quando construíram um bezerro de ouro. Mas essa história é usada pelo apóstolo Paulo para afirmar que a semelhança de Janes e Jambres, que reconheceram o poder de Deus, que tiveram contato com o povo de Deus, que viram os milagres de Deus, que tinham a aparência de piedade, a semelhança de Janes e Jambres, nos últimos dias surgirão pessoas com as mesmas características. Estão em meio ao povo de Deus, estão em meio aos crentes, mas não experimentaram o poder da salvação, o poder do Evangelho, o poder da transformação. São pessoas, conforme declara o apóstolo Paulo nesse texto, réprobos quanto à fé e de todo corrompidos em sua mente. E é por isso que Paulo aconselha a Timóteo duas coisas: foge destes, 2 Timóteo 3,4, e por outro lado, preserve os ensinamentos de Cristo. Então, meus amados, o desafio para a igreja de hoje é preservar os ensinamentos de Cristo. Por quê? Porque os últimos dias são dias difíceis, dias em que falsos crentes, falsos servos de Deus, falsos filhos de Deus estão em meio ao povo de Deus, e são eles de todo contaminados em sua mente, em sua consciência, e reprováveis quanto à sua fé. E esse é um desafio para Timóteo em seus dias, é um desafio para a nossa igreja nos tempos atuais. Preservem os ensinamentos de Cristo em face às dificuldades destes últimos dias. Mas há um segundo convite: preserve os ensinamentos de Cristo em face das fragilidades da natureza humana. Meus queridos, nossa natureza é frágil, nossa natureza é suscetível ao desânimo, nossa natureza é suscetível à queda. E Paulo, olhando para Timóteo e para todos nós, a igreja do século 21, diz que nós devemos ser vigilantes para preservar e perseverar nos ensinamentos de Jesus Cristo. Note que após ter falado das dificuldades externas, após ter descrito 17 coisas que os homens ímpios, insensatos, réprobos e contaminados em sua consciência manifestam,
Paulo vai falar a Timóteo: olha, há inimigos externos, mas há um inimigo interno também. Algo relacionado ao modo de ser cristão, que você deve estar atento, que deve fazer parte das suas preocupações, que deve fazer parte da tua vigilância, para que você seja perseverante, para que você preserve os ensinamentos de Cristo. E ele, observe, irmãos, o versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Ele faz uma afirmação que deve chamar a atenção da igreja em todos os tempos, em todas as épocas. Afirma ele: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não nos iludamos. Uma vida de piedade, ela enfrentará resistências, enfrentará oposições, enfrentará perseguições. A igreja não está enfrentando resistências, oposições e perseguições, talvez não esteja vivendo piedosamente como deveria. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus enfrentarão perseguições. E essas perseguições podem ser externas, como as descritas nos versículos anteriores do capítulo 3. Podem ser perseguições levantadas por aqueles que estão em meio ao povo de Deus, mas não fazem parte do povo de Deus. Podem ser perseguições como as enfrentadas por Paulo, e ele diz que enfrentou toda sorte de perseguições em Antioquia, Icônio e Listra. E essas perseguições eram perseguições contra a carne e o sangue, sim. Eram perseguições físicas, eram perseguições que implicavam em flagelos no corpo. Mas notem, meus queridos, ele mesmo diz que talvez a minha luta e a sua luta não seja contra a carne e o sangue. Talvez a nossa luta seja contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra o príncipe da potestade do ar, contra o diabo e seus demônios. E talvez, não sendo contra a carne e o sangue, seja uma perseguição sutil, mas não menos efetiva, que pode nos fazer desviar da verdade de Jesus Cristo. Paulo afirma que enfrentou variadas perseguições, e afirma que Timóteo o acompanhava, e elogia Timóteo porque ele seguiu de perto o seu ensino, procedimento, fé, propósito, longanimidade, amor, perseverança, suas perseguições. Vejam 2 Timóteo 3,10 no texto que nós demos. Diz o texto que tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Louvado seja Deus, porque servos e servas têm vivido com intrepidez a piedade cristã, mesmo em meio às perseguições. Mas notem que, além de seguir de perto o seu exemplo, além de perseverar como ele perseverou, além de ser longânimo como ele foi, além de demonstrar amor como ele demonstrou, algo que Timóteo devia ter em mente, eu e vocês devemos ter em mente: cuidado com o nosso processo de santificação. Notem, isso nos é apresentado no texto a partir do versículo 14. Porque nós muitas vezes podemos, meus amados, viver na defesa da fé, e defendendo a fé, apresentar uma firmeza doutrinária inabalável. Mas podemos, ao mesmo tempo que defendemos a fé, defendemos a doutrina, não termos cuidado conosco mesmos, com a nossa vida de comunhão com o Senhor, com a nossa vida de intimidade com o Senhor, com a nossa vida de santificação com o Senhor. Paulo recomenda a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e tenha cuidado da doutrina. Ora, era evidente que Timóteo, acompanhando Paulo, manifestava este cuidado doutrinário, sendo perseverante. Mas Paulo diz: tome também cuidado contigo mesmo, com o teu modo de ser e viver o cristianismo. E por isso ele faz uma recomendação muito interessante a ele e a todos nós: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Notem, permanece naquilo que aprendeste
e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Permanece naquilo que aprendeste. Meus amados, a doutrina a ser preservada diante dos inimigos da fé é aquela que deve ser vivida diante das fragilidades da natureza humana. Vou repetir. A doutrina que deve ser preservada diante dos inimigos da fé é a mesma que deve ser vivida perante as fragilidades da natureza humana. Além disso, Paulo recomenda a Timóteo, a mim e a você, que vivamos com compromisso o processo de santificação. E como se dá o processo de santificação, de transformação, de mudança? Ele se dá através da palavra de Deus. E por isso Paulo afirma a Timóteo: toda a escritura divinamente inspirada é útil. Útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora percebam, meus irmãos, a diferença. O grupo descrito por Paulo nos versículos 1 até o 9, em contato com a palavra, e eles tinham contato com a palavra, certamente eles poderiam ser ensinados. Mas diz-nos o texto, apesar de ensinados, não aprendiam. Eles poderiam ser corrigidos, mas apesar de corrigidos, não mudavam o seu estilo de vida. Tinham aparência de piedade, mas não tinham poder. O que faz a diferença não é sermos ensinados. O que faz a diferença não é aprendermos, mas é sermos corrigidos e educados no caminho da justiça. O verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus, o verdadeiro filho de Deus, a filha de Deus, ele não só vai aprender, ele não só vai ser repreendido pela palavra, mas ele vai mudar a sua vida à luz da palavra. E Paulo diz a Timóteo: tenha cuidado, para que a palavra não seja somente aprendida, ouvida, mas ela transforme a sua vida, ela te faça mais santo, a cada dia mais, na presença do Senhor. Meus amados, esta é a exortação de que nós preservemos, não só conhecendo, mas vivendo os ensinamentos de Cristo diante das fragilidades da nossa natureza, da natureza humana. Terceiro e último ponto, é preciso preservar os ensinamentos de Cristo em face dos falsos pastores e dos falsos mestres. Capítulo 4, versículos 1 a 5. Meus amados, descrevendo o seu tempo e também o nosso, Paulo faz algumas afirmações muito contemporâneas. Diz ele: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Percebam? Se isso descrevia bem os tempos de Paulo e Timóteo, descreve com inigualável precisão os nossos tempos. Percebam a força destas afirmações: não suportarão a sã doutrina, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, não darão ouvidos à verdade e se recusarão a compreendê-la, entregando-se às fábulas. Os nossos tempos são assim. Os nossos dias são assim. Diante de um quadro como este, o apego à verdade e a pregação da verdade muitas vezes podem arrefecer. E o servo de Deus pode se sentir desanimado. Não nos sentimos assim às vezes? Parecemos vozes solitárias pregando num deserto, porque poucos estão dispostos a dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus nos diz. Poucos estão dispostos a, além de serem ensinados, repreendidos, corrigirem-se
e serem educados no caminho da justiça. Paulo tinha em mente que Timóteo poderia se sentir desanimado como jovem que era. Talvez eu e vocês possamos, como servos e servas de Deus, diante do nosso tempo, da nossa época, de tempos tão difíceis assim, nos sentirmos desanimados. Queridos, eu tenho percebido que o nosso tempo é um tempo onde a mentalidade do mundo, alienado de Deus, da verdade, da palavra de Deus, está confinado cada vez mais às paredes da igreja. Está confinado cada vez mais aos muros da subjetividade humana. As pessoas até entendem que temos o direito de crer numa verdade, mas dizem, preguem esta verdade dentro da sua igreja. As pessoas até admitem que temos direito de crer numa verdade, mas dizem, entenda que essa verdade é só sua. Os nossos tempos são assim. A verdade está presa nas paredes da igreja, a verdade está presa dentro dos muros da subjetividade humana. E a sua pregação, a sua anunciação está cada vez mais restrita. Por enquanto nós temos a liberdade de crer, mas a liberdade de pregar vem sendo cada vez mais cerceada, porque afirmam que divulgamos uma mentalidade ultrapassada, retrógrada e por si só ofensiva. E notem que há muitos pregadores e há muitas igrejas querendo temperar a verdade do Evangelho com o fermento do relativismo e do subjetivismo. E não poucos, meus amados, infelizmente, têm se envergonhado das boas novas de salvação. Vestem-se da armadura da fé para resistir aos dardos inflamados do maligno, mas não estão dispostos a tomar e a empunhar a espada da justiça para defender a sua fé. Outros ainda vivem confusos diante de tantos falsos mestres que já não conseguem mais saber no que creem e já não conseguem mais dar uma eloquente razão da esperança que sustentam. E a palavra de Deus, pensando nestes dias, nos exorta que preguemos a palavra, que insistamos, quer seja oportuno, quer não, que corrijamos, repreendamos, exortemos com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, que preservemos nesses tempos de falsos mestres, de falsos pastores, de falsas crenças, de falsas ideologias, que preservemos os ensinamentos de Cristo. E note que no capítulo 4, versículo 1, Paulo diz, Deus há de julgar vivos e mortos, e Ele julgará vivos e mortos com base no parâmetro da sua palavra. Portanto, eu e vocês não podemos deixar de pregar, de insistir, de falar a verdade, quer seja oportuno, quer não seja. Quer as pessoas recebam, quer não recebam, quer se apeguem à verdade ou se cerquem de falsos mestres, quer deem ouvidos ao que estamos falando ou sintam coceira nos ouvidos e ouçam tão somente as fábulas. Eu e vocês não podemos negar o Cristo que cremos, a fé que professamos. Eu e vocês não podemos negar em confessar a Jesus Cristo diante dos homens. Mas, e se em virtude disto formos perseguidos? O texto já nos responde, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 12 nos diz, bem-aventurados, tem pouca gente querendo ser feliz dessa forma, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quero concluir trazendo algumas aplicações. Primeira aplicação, meus amados, tenhamos consciência que os últimos dias, de fato, serão dias difíceis. E que mesmo em meio ao povo de Deus, existirão falsos crentes, que têm aparência de piedade, mas não têm nenhum poder.
pessoas que manifestarão toda sorte de corrupção e de insensatez. Segundo ponto, segunda aplicação: não seja enganado por aqueles que têm aparência de piedade, mas que não têm nenhum poder. Por pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Por pessoas que são de todo comprometidos quanto à sua mente e que são réprobos quanto à sua fé. Terceira aplicação: tenha certeza que o tempo revela a verdadeira identidade de todos. Os salvos preservarão e perseverarão nos ensinamentos de Jesus Cristo, mas os insensatos terão a sua insensatez claramente evidenciada. A quarta aplicação: sejamos preparados para viver a nossa fé diante dos inimigos externos que nos atacam dia após dia. Mas também sejamos preparados para defender a nossa fé, viver a nossa fé e preservar nos ensinamentos de Cristo diante dos inimigos internos, diante da nossa própria carne, diante das nossas próprias fragilidades, diante das nossas próprias fraquezas, que muitas vezes nos querem fazer desanimar e se calar diante das dificuldades. Uma quinta aplicação: vivamos com intensidade o nosso processo de santificação e sejamos educados no caminho da justiça. É isso que nos distingue dos falsos crentes, porque eles também são ensinados, eles também são repreendidos, mas jamais se permitem serem corrigidos e educados na palavra de Deus. Sexta aplicação: anunciemos a verdade que nós cremos. Estejamos preparados para dar razão da esperança que nós sustentamos. E sétima e última aplicação: preservemos os ensinamentos de Jesus Cristo. Diante, meus amados, dos tempos difíceis que nós enfrentamos, diante das fragilidades da nossa própria natureza, diante de falsos mestres e falsos pastores, preservemos os ensinamentos da fé. Que aí sim a Igreja de Cristo faça resplandecer a luz de Deus diante dos homens. Que os homens vejam esta luz e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Amém.